do OM, que nós designamos de Cestas do OM. Hoje vamos ter o prazer de ouvir a doutora Soraya Garcês, que tem um doutoramento na área da criatividade e educação, no âmbito da Psicologia e Educação aqui da Universidade da Madeira, e tem trabalhado nesta área, bem como no desenvolvimento de instrumentos de avaliação psicológica. Tem desenvolvido vários projetos neste âmbito e é autora de vários artigos internacionais e tem sido uma colaboradora fenomenal no âmbito do Observatório, que tem-nos ajudado a desenvolver vários programas, inclusive a discussão do workshop que nós tivemos há relativamente pouco tempo. Nós, em ciências exatas ou em ciências da vida, não valorizamos, acho eu, devidamente as ciências sociais e é uma demonstração clara que isso tem que mudar e eu acho que vocês vamos todos ficar perceber. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Foi-me lançado o desafio da direção de trazer um bocadinho daquilo que eu normalmente faço, que é investigar criatividade na vertente educacional, mas tentar trazer para a ciência e, no fundo, tentar verificar se existe algum ponto de confluência entre criatividade e ciência. Por isso, vou começar. Desculpa perguntar sempre a descer um bocadinho do computador e bem, o senhor do género. Muito bem, trouxe aqui 5 grandes obras. Todos, espero eu, todos já têm ouvido falar nelas. Temos Hamlet de Shakespeare, Princípio Matemático de Newton, A República de Platão, A Romancéia de Da Vinci e A Sinfonia de Beethoven. Se eu vos perguntasse, e eu vou pedir um bocadinho de interação com vocês, se vos perguntasse neste momento o que estas 5 obras teriam em comum, qual seria o vosso primeiro pensamento, a vossa primeira resposta? Criatividade. Inovação. Isso? Inovação. Inovação. Mas? Diversificação. A verdade é que estas 5 obras podem ser todas consideradas grandes obras da humanidade. Pelo menos na minha perspectiva, são grandes obras da humanidade. São 5 grandes que podemos considerar produtos criativos. Mas neste rol de 5 existe um que se destaca. Qual? Mas. Pelas pessoas, talvez, mas pronto, quanto lá chegar? Mais ou não. Força, vocês conseguem. A princípio matemática de Newton aqui destaca-se simplesmente por. Destas 5 obras, é uma que é científica. Se nós pensarmos bem, todas as outras obras são dramas, são peças, são pinturas, são música. E a obra de Newton, basicamente, é um monte de palavras escritas no livro. O que nós vemos, e realmente o que eu também estive a pesquisar, é que muitas pessoas até não entendem bem um partinho do que o Sr. Newton escreveu. Mas se nós formos a algum museu, etc., ou até ligarmos o nosso YouTube, formos ouvir Beethoven, se calhar nós todos aqui dentro conseguimos fazer algum tipo de interpretação. É muito escrito, nós podemos ter uma interpretação errada. Mas se calhar diz-nos alguma coisa a tal música. Quando pensamos em Newton, a verdade é que até se eu vos perguntasse isto daqui por fora, e é uma experiência que eu tenho tido, se podemos considerar o Newton um criativo, provavelmente a resposta seria não. Porque um dos pormenores que nós temos com a criatividade é associá-la muito às artes. Quando vocês saem daqui por fora, não sei realmente a vossa visão, mas a pouca experiência que eu tenho até de trabalhar com professores e até com alunos, eu pergunto assim: vocês são criativos? A maioria das respostas é: eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sou criativo. Isso foi. Mas se nós pensarmos que criatividade é o mundo, porque é o mundo, criatividade também pode ser na letra, nas letras, pode ser na escrita. Nós podemos ser muito criativos em coisas pequenas. Até na cozinha, nós podemos ser criativos. Isto é um exemplo que eu gosto muito de dar. Se nós temos uma receita de cozinhar e que nós temos na receita que devemos temperar com salsa e sal na cozinha e depois não há salsa no nosso armário, e nós vamos ver, ok, o que é que nós temos? Temos orégãos, deitamos orégãos, se calhar aí nós estamos a inovar um bocadinho. Não parece, mas estamos, e se calhar descobrimos um novo tempero magnífico com orégãos. E podemos estar a ser criativos no nosso dia a dia. E isto é um ponto que eu gostava de mesmo vos transmitir isto.
o facto de qualquer hora, em qualquer momento, nós podemos ser criativos. Não é somente as artes, por mais que nós realmente possamos entrar numa galeria de arte, os autores possam mencionar, isto é tão lindo, um monte de interpretações. Na ciência nós também conseguimos fazer isso. E a verdade é que a ciência, segundo esta definição, é um dos maiores pontos, se calhar um dos maiores nichos de criatividade, e que nós não estamos no nosso dia a dia tão abertos a ver isso. Porque acontece exatamente o que daqui para fora todas as pessoas ouvem. Nós, se vimos um quadro que nós achamos criativo, nós vimos ou lemos um artigo científico, o que muitos mortais podem não achar nada criativo. E muitas vezes até se não falar e não percebe nada do que está escrito, a verdade seja dita. Então, já falei um bocadinho muito o que é para vocês criatividade. Empreendedorismo. Estão muito relacionados hoje em dia. Inovar também. Fazer diferente. Desculpa? Fazer diferente. Fazer diferente. Ponto super importante. Fazer diferente. Ter ideias novas. Ter ideias novas. Mais alguma ideia? Criatividade? Eu trouxe algumas citações famosas. No caso, fazer uma busca no Google, disse-me que others have seen one face and ask why. I have seen what could be and ask why not. Isto é um dos pontos provavelmente fundamentais da minha opinião em criatividade. Uma das coisas que se calhar nos atrasa a nível da criatividade é nós olharmos para o que é tradicional, para o que é convencional. E aqui o Picasso diz dizer, nós podemos olhar a quem? Nós olhamos, mas nós temos que perguntar por que não e não porque sim. Quando alguém nos diz alguma coisa, nós muitas vezes aceitamos. E às vezes não é ser o advogado do diabo, mas é muito bom nós questionarmos o porquê das coisas. Por que não pensar de outra forma? Por que não olhar com outros olhos? Por que não termos, por exemplo, em vez de olharmos sempre assim com um objeto, imagine, tenho o meu telemóvel. Se eu passar a vida toda a olhar assim, esta visão que eu tenho, mas se eu virar a minha cabeça e olhar para trás, se calhar eu vejo que tem aqui uma coisa muito gira. Espero eu, que gira até. Portanto, esta visão que nós temos de ter, isto no fundo, que o Picasso estava a tentar transmitir, e nós aqui também, nós temos que conseguir olhar de outras formas, inclusive na ciência, e tentar perceber por que não, dar-nos outra forma de olhar. Einstein disse assim, the true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Isto é uma citação relativamente famosa, acho que é Einstein. O que é que vocês acham que isto quer dizer? Nem sempre a inteligência está associada à criatividade, não é isso mesmo. Se ninguém conhece. Não está associada ao conhecimento, mas não é mesmo assim. A imaginação é mais importante que o conhecimento em certas circunstâncias. Em certas circunstâncias, exatamente. Conhecimento é super importante. E sem conhecimento nós não fazemos nada, de fato, de bem. No entanto, não é suficiente. Nós podemos ter o conhecimento do mundo, mas não tivermos a capacidade de imaginar outras opções, de imaginar outras ideias, de imaginar novas ideias, nós nunca vamos conseguir passar para além daquilo que já conhecemos. E a ciência é isso mesmo, acho eu, é ultrapassar barreiras, é ir para além. Se todos aqui, devo dizer que a maioria aqui é cientista, se não é, alguma coisa desse género, ficasse sempre com aquilo que conhece, aquilo que já foi estudado, e nunca pensasse, colocasse uma hipótese nova, não havia continuidade. Nós ficávamos estagnados no tempo, estávamos assim uns anos de luz lá para trás. Nunca teríamos avançado. Esta outra citação é do Walt Disney, que eu gosto particularmente. E eles dizem, basicamente, que around here, however, we don't look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things because we're curious. And curiosity keeps leading us down new paths. Este é um dos pontos fundamentais da criatividade. Curiosidade. Enquanto cientistas, investigadores, alunos, etc., se nós não tivermos curiosidade, se nós não quisermos conhecer mais, nós ficamos outra vez parados. Nós não avançamos. E isto é muito simples. Podemos estar a ver assim, não tem paixão para trabalhar, não tem paixão para descrever, não tem paixão para desenhar. Mas se nós tivermos a motivação e o desejo de conhecer algo, não é para nós trabalho muitas vezes esta questão de querer conhecer, ir buscar, ir enfrentar, é muitas vezes esta curiosidade. E muitos cientistas, não só, também, têm esta curiosidade. E é isto que faz colocar novas hipóteses, é isto que faz colocar e procurar novos problemas para tentar
resolver. Passando por uma definição um bocadinho mais, se calhar, científica, por assim dizer. Este autor Torrance, se vocês forem pesquisar Torrance, ele foi um dos maiores estudiosos de criatividade, sobretudo da educação. Ele considerava a criatividade como um processo de, no fundo, detectar problemas ou lacunas na informação, de formar ideias, hipóteses, testá-las, modificá-las e comunicar os resultados. Vocês fixem um bocadinho esta definição mais à frente, porque eu vou voltar a ela. Ele definia a criatividade neste sentido, ou seja, como um processo criativo. E é nessa perspectiva que eu hoje estou aqui a falar um bocadinho. Nós podemos pensar a criatividade, e existem muitos estudos na área, que enveredam por diferentes áreas. Ou estudam quem é a pessoa criativa, ou estudam o que é o produto, aquilo que sai, ou estudam o ambiente que promove a criatividade, e há outros estudos que, literalmente, focam-se na questão do processo criativo. E este que eu queria trazer um bocadinho aqui e relacioná-lo, então, com a ciência. O processo criativo. Wallace foi provavelmente uma das primeiras pessoas a nomear, ou nos dar à comunidade uma primeira hierarquia do processo criativo e como ele ocorre. E eu trouxe a mais antiga de todas, porque foi a base para muitas daquelas que nós hoje em dia vamos falar. E a verdade é que muitas das questões dos processos criativos, resolução criativa de problemas que vocês possam encontrar em artigos, etc., baseiam-se muito nesta primeira nomenclatura. Alguns já vão em 8 etapas, mas o core, a parte principal, são estas 4. E o que é que eu nos dizia? Que existe no processo criativo uma primeira fase, que é uma fase de preparar. E o que é este preparar? É pesquisar, é recolher informação, é ter um problema para resolver, já agora, ter um problema, procurar tentar resolver. A segunda fase é uma fase que se chama de incubação. É uma fase de vamos deixar o problema de lado. Se vocês pensarem no vosso dia a dia, isto acontece. Por exemplo, vocês têm um problema e precisam mesmo de resolver. E vão pesquisar aqui, vão ali, falam com as pessoas e não há forma de resolver aquele problema. O que às vezes acontece, ficamos tão fartinhos, que o problema fica ali numa caixinha ao lado. E isto que acontece. Esta primeira fase de pesquisa de querer resolver, esta fase de preparação, esta fase de deixei aqui ao lado, esta fase de incubação. E depois, estamos depois a tomar um banhinho e de repente, lá, surge a nossa grande ideia, tem a solução e o pessoal quase cai na banheira. Porque descobriu a solução. Essa fase é a fase que eles chamam de iluminação. E ainda que algumas pessoas acham que isto é assim, que não há nenhum processo cerebral, a verdade é que existe e já falei deste seguinte. Tendo esta ideia, o que é que acontece? A ideia muitas vezes está num estado bruto. Portanto, é uma ideia, é gira, se calhar vai ser indicada, mas nós precisamos fazer verificação maioria. Ou seja, nós precisamos de estudar a ideia, verificar se aquela solução realmente é a solução mais indicada. E depois comunicar essa ideia às pessoas que nos interessam e verificar o feedback delas para ver se aquilo realmente é o que se pretendia. Se nós virmos, por exemplo, que a ideia afinal não é assim tão boa, todo este processo volta a acontecer. Até nós temos realmente de ficarmos satisfeitos com a nossa ideia. E eu quero focar nesta parte tem aqui aquele terceiro ponto que é a iluminação. Esta iluminação, vocês já ouviram falar da palavra insight? É muito associado ao insight, um momento de eureka, um momento ahá, a luzinha, a lâmpada em cima das cabecinhas todas, a ter uma ideia que está muito associada a esta questão do insight. E é isto que eu queria focar um bocadinho. Esta é uma parte do processo criativo que eu gosto particularmente da ideia do insight. E o insight o que é que nos diz? Ainda que durante muito tempo achávamos que realmente não existia nenhum processo cerebral e que este insight era literalmente eu não tenho uma ideia, eu agora tenho uma ideia. A verdade é que existe algo que se passa no meio, por mais rápido que seja. Esta autora, a Fátima Moraes, é uma das principais autoras investigadoras em Portugal ao nível da criatividade. E ela fez, sobretudo na tese de doutoramento dela, ela investigou e o insight foi uma das variáveis de estudo. E ela desenvolveu também um texto de avaliação do processo de insight. E a ideia dela é muito engraçada e acho que é baseada em Starbucks mas não é. E ela diz que o insight pode ser explicado pelo conceito de reestruturação cognitiva. Basicamente o que acontece? Nós temos um problema e novamente esta ideia. Nós olhamos o problema de frente, imagina, estão todos a olhar para aquilo. E nós temos esta interpretação, ou seja, isto aqui é preto, não é mais nada. Se nós nos mantivermos assim, continua a ser preto. No entanto, o que ela nos diz, quando nós mudamos a nossa interpretação do problema, que é o olhar ao lado, para a direita, para cima, para baixo, etc.,
nós mudamos, criamos novas interpretações e acontece esta tal reestruturação cognitiva. O problema continua a ser o mesmo. O telemóvel é o mesmo, não muda nada. A nossa forma de ver o problema modificou. E é isto que ela menciona na questão do insight. Que o que acontece é exatamente isto. Nós temos de ter esta capacidade de parar, de pensar e tentar, se calhar, se colocar nos pés dos outros, ou se colocar de outra forma, no outro lado, ver de cima e de baixo do lado não interessa e ver pelo menos outra perspectiva. De modo a que aconteça esta tal reestruturação cognitiva. Eu trouxe aqui só em questão brincadeira, espero eu. Problemas de insight. Não sei se alguém já ouviu este, por favor, não diga a resposta. Já vi? Não diga a resposta, está bonito, emocionante. Estes problemas de insight vêm sobretudo nesta perspectiva de reestruturação cognitiva. Portanto, espero que vocês venham brincar em conjunto agora. Como se coloca uma girafa dentro de um frigorífico? Menos. Não se coloca no grande. Mas. Também é frequência. Eu estou a dar o que o problema diz. É isto que eu tenho aqui. Não tenho mais nada. Eu não posso dar explicações. De várias formas, pode ser aos bocadinhos. Pode ser uma girafa também dentro do mar. Então qual é a resposta final? Pode existir uma coisa, não sei o que Porquê que quer colocar uma girafa dentro do frigorífico? para quê? Não sei. A resposta final. Então a ideia é, ou cortamos a girafa ou mudamos o frigorífico? Abrir a porta. Quem é que disse isso? Yay! Mais um bocadinho. Podes continuar. Pensei que girafa lá dentro. E depois essa parte. Yay! É o mesmo. É a resposta do problema. Abrimos a porta do frigorífico, colocamos a girafa e fechamos a porta. Posso contribuir? Vamos a seguir desta. E uma zebra, como é que se mete, enquanto tem que se mete uma zebra? É a seguir, desculpa. Está bem. Quem quiser acrescentar, mas se já sabe, tudo bem. E literalmente eu trouxe o problema inteiro. Não é uma zebra ou um elefante, mas está quase lá. Está bom. Podem pensar que é uma zebra. Agora, quando se coloca o elefante no frigorífico? Ter essa girafa. É exatamente essa a resposta. Abre-se a porta, retira-se a girafa, põe-se lá dentro o senhor elefante e fecha-se a porta outra vez. E agora? Esse são mais. O Rei Leão organizou um debate para os animais. Todos os animais estão presentes, menos um. Qual? E agora, para terminar, tem que atravessar o que é pecado pelo grupo deles. Como vai fazê-lo? Fala. Esta não sei. Não? Então pode falar. Uma ponte. Um submarino, uma ponte, mais. Nada volta. Dando a volta, mais. Tirar os crocodilos. Teremos Uma bomba e Claro, já sabia. Certo? Estavam todos lá no debate. O senhor Rei Leão não há perigo nenhum. Todos foram convocados para a reunião, certo? Mas tinha que saber nadar. Convinha, senão não dava muito jeito. Estes foram os probleminhas que eu trouxe. Isto é para vos mostrar, e acho que aconteceu extremamente no meio, o facto de se nós abrirmos a nossa mente para outras perspectivas e outras formas de ver, porque em nenhum momento estes problemas eram, por exemplo, diziam o tamanho do frigorífico, diziam o tamanho da girafa, nós estamos tão focados, ou melhor, culturalmente ensinados, que nós achamos que um frigorífico tem que ter um tamanho específico, e senão a girafa só os pedacinhos a que lá entra. Para depois fazer um suporte, talvez, não sei. Talvez não dá muito certo. E é neste sentido que vai realmente a questão do insight, a questão de nós conseguirmos pensar de outra forma e temos às vezes respostas que não nos parecem normais, por assim dizer,
E é literalmente um problema, às vezes um problema não. Eu acho que a parte divertida da criatividade é essa mesmo, é ser divertida. É nós podemos estar a estudar cientificamente contos que nos fazem e que nos trazem, acho que um bocadinho de satisfação no que estamos a fazer. Neste slide, eu coloquei aqui, penso que vocês já sabem, mas só para dar um ponto de ligação, a questão do método científico. Voltando à ciência. O método científico, de uma maneira geral, passa por estas etapas, ou seja, temos que definir problemas, temos que colocar hipóteses, temos que recolher informação, nós temos que experimentar, nós temos que experimentar ou observar, nós analisamos, nós retiramos conclusões, nós comunicamos resultados e nós recebemos feedback. E se isto tudo corre mal, nós voltamos ao início outra vez. Isto é semelhante a alguma coisa que eu já mencionei? Nesse ponto que eu queria chegar. O método científico e o processo criativo são muito semelhantes e até podemos considerar-os cíclicos, porque realmente nós chegamos ao final das etapas e se calhar temos que voltar outra vez ao início. Mas aí nós dois, nós temos questões, nós temos problemas, nós colocamos hipóteses, nós experimentamos, nós nos analisamos e também comunicamos e também recebemos feedback. Podemos até, por vezes, nomes diferentes, porque cada autor acha que tem que dar-lhes um nome bonito, e então muda os nomes, mas basicamente uma questão, um problema, nós estamos a falar exatamente do mesmo. Portanto, o método científico e o processo científico criativo, desculpem, é muito, muito semelhante. E agora, dois pontos também muito importantes. A criatividade tem sido um mundo de estudo. E se vocês me perguntassem a mim ou a qualquer pessoa que estuda a criatividade, mas como é que vocês definem? Na comunidade inteira, criatividade. Todos diziam assim, não definimos. Porque cada um tem muitas vezes a sua interpretação do que é criatividade, dependendo daquilo que estuda. Os outros dois pontos que podemos dizer que basicamente a comunidade está de acordo é estes: a novidade e a utilidade. Para uma coisa ser criativa, qualquer produto, não importa o quê, tem que ser novo, tem que ser original, tem que trazer alguma coisa diferente. Ponto a sério. E outra questão, a questão da utilidade, ou seja, não vale a pena só termos ideias, se nós não as colocarmos na prática e essa prática funcionar, e essa prática ser importante, e essa prática literalmente ser útil. Portanto, os dois grandes pontos da criatividade que realmente são mais aceitos são estes: é preciso ser novo e é preciso ser útil, ou ser adaptativo a qualquer ponto que nós passamos, seja como investigação, seja na pesquisa, seja em casa, seja onde for. Estes dois pontos normalmente são aceitos. Na ciência, onde é que encontramos isto? Na verdade é que falo criatividade. E a criatividade podemos considerar às vezes um bocadinho abstrata. É um bocadinho difícil de definir. Na ciência, os autores dizem que nós podemos operacionalizar a criatividade por meio daquilo que os cientistas fazem melhor que a publicar. Okay? Nós não temos as palavras, não. Bem, alguém pode ter inovação. Não temos quadros de pinturas, não temos músicas, mas temos artigos. E o que eles nos dizem é: estes dois elementos de novidade, por exemplo, estão no número de publicações que nós desenvolvemos. Porque aí já se considera também a questão da publicação ser original. Eu não sei bem nas vossas áreas, mas pelo menos na minha área, quando nós submetemos um artigo, neste momento, as revistas têm lá uma cláusula que menciona que o artigo tem que ser original e tem que contribuir para o campo. Ou seja, tem que ter alguma coisa diferente que não existia até à data naquela área de entrega do artigo, etc. E aí nós estamos a assumir isto, esta questão da novidade, esta questão da originalidade. E a questão do impacto, a questão da utilidade. Este autor considera um número de citações. E até faz um bocadinho de sentido. Se nós fazemos um artigo, ele pode ser super original, pode ser magnífico, não interessa. Mas o artigo fica ali quietinho. Fica ali, na gaveta, guardado, e ele fica. Mas ninguém vê. Quando nós somos citados, o que é que isto nos está a mencionar? Que alguém está a usar o nosso trabalho, esperamos para o bem, não para o plágio, mas trazemos por menor, que está a ser citado. Okay? O facto de ser citado está a mostrar que está a ser útil para alguém. Alguém está a utilizar o meu trabalho porque vi que ele é importante. Ele realmente tinha alguma coisa que nós podíamos utilizar. Portanto, na ciência, nós estamos a medir isto na criatividade desta forma. E isto leva-nos, já sabe, para um outro mundo. Que é esta questão de produtividade versus criatividade. Será que tudo o que nós produzimos é criativo? Mais ou menos? Bem? 50-50? É complicado, não é? A questão da produtividade. Quando nós falamos em produtividade,
criatividade, mas estamos a falar literalmente tudo aquilo que nós fazemos. Todos os artigos, todas as conferências, todos os papers, tudo o que nós fazemos. Mas será que tudo o que nós fazemos tem esta questão? São verdadeiramente criativos? Eu sou adepta que todos nós somos criativos e eu acredito piamente nisto. Todos nós temos criatividade, todos nós temos essa capacidade. Quando nós publicamos, teoricamente, nós estamos a publicar algo novo. Mas nós temos também que ver que existem diferentes, talvez, graus de criatividade. Existem, por exemplo, estudos, que, e isto não é dizer mal nem bem, todos são importantes para o conhecimento, que são simplesmente, às vezes, replicações. Ou seja, fizemos uma coisa num lado, vamos fazer igual no outro. Se calhar, o mesmo não tem tanto esforço criativo, porque já fizemos, já passamos por aqueles passos, já houve uma certa rotina, está a ser repetida. Agora, quando nós chegamos e de repente juntamos uma série de pontos de outras teorias e fazemos uma grande hipótese que vai revolucionar o mundo inteiro, se calhar aí nós estamos a falar já de criatividade. Portanto, isto é muito difícil também de medir e de ver, mas a verdade é que nós podemos falar de produtividade no geral e a criatividade é uma pequena parte dessa nossa produtividade. Se vocês pensarem que têm 10 artigos publicados, pensem nos todos, sabe? Todos têm este exponencial tão grande de criatividade. E isto não é dizer mal, é literalmente, tudo é importante e tudo aumenta o conhecimento, mas ao nível de criatividade, será que envolve tanto da vossa capacidade criativa como um outro que vocês publicaram e foi magnífico? É isso que muitas vezes nós temos de pensar às vezes, nesta questão e de fazer a distinção. E fazer esta distinção leva-nos a um problema eterno, acho eu. O que para nós é criativo, nem sempre é criativo para os outros. Portanto, às vezes acontece que nós enviamos um grande artigo magnífico, muito bonitinho, para uma dada revista, e a dada revista diz assim: não, obrigado, não gosto nada do vosso artigo. E a pessoa, se não desiste de ser persistente, também é uma característica dos criativos, envia para outra revista. E a revista diz: não, obrigado, não gosto, isso ultrapassa-me. E vai passando assim, até o dia, chega uma tal revista e a tal revista diz: ok, força, vamos em frente, é diferente. E quando nós vamos ver, se calhar esse artigo é aquele que tem mais citações, é aquele que teve mais impacto, mas foi recusado uma série de vezes. E muitas vezes tem a ver com isto. As pessoas às vezes que avaliam, incluindo, eu estou a falar também de mim próprio, porque nós temos as nossas limitações, isso é sangue. Nós não conseguimos às vezes olhar para além do que lá está escrito. Nós pedimos originalidade, mas se afasta-se do que é normal, entre aspas, se afasta nós. Começamos a ele está muito doido. Aquilo não está a funcionar muito bem. É uma das coisas que muitas vezes se associa à criatividade. E se calhar a pessoa estava a tentar ser original, estava a tentar fazer alguma coisa super à frente, magnífica, revolucionar literalmente. Ser um novo Einstein, nunca se sabe. E foi recusado muitas vezes. E depois nós temos aquelas revistas em que, não sei se vai contar, mas temos colegas que de repente mandaram um artigozinho e que não tinha assim nada de. E fui logo assim. Meninas, uau! Pelo menos à segunda, que costuma haver recusado sempre à primeira, mas pelo menos à segunda fez certo. E aqui temos o reverso da medalha. Ou seja, por vezes, aqueles nossos trabalhos são mesmo criativos, não são passeios. E aqueles que, não é retirando o mérito, todos têm mérito, todos tiveram o seu trabalho, mas se calhar ao nível de criatividade, de esforço, não. São assim tão magníficos. E pensando agora para este ponto, como é que nós podemos identificar o que é uma investigação científica e criativa? Estes autores que eu estou a usar dividiram a investigação criativa em cinco áreas, por assim dizer, 5 pontos. O primeiro deles, eles dizem-nos que um dos grandes focos da criatividade que podemos ver na ciência é através da formação de novas ideias, que vai levar à construção de novos paradigmas, brilhantes ideias, e essas suas brilhantes ideias levaram à construção de uma teoria, de uma nova conceptualização. Okay? Isto é um dos lados, no fundo, da investigação criativa, passar para além dele. Se não existia até à data, eu deduzo que seja criativo, ou seja, no mínimo original. Um dos outros pontos, a descoberta de fenómenos empíricos que levam a nova teoria. Eles dão um exemplo de área. Ou seja, houve uma recolha de informação, foi observado e, a partir daí, criou-se então, desenvolveu-se então, uma nova teoria, ou várias, partindo dos resultados. Terceiro ponto, desenvolvimento de novos métodos que nos permitam testar problemas teóricos para ser testados empiricamente. Aqui tem
Spearman. Eu não sei se vocês conhecem. Esta é que eu conheço melhor, que eu sei que eu falo um bocadinho mais, que é o laço factorial. Na minha área é super importante nós fazemos um laço factorial, especialmente na estatística, muitas vezes. E que permite o quê? Ok. Temos esta nova, já um bocadinho antiga, de Spearman, que nos permite, partindo desta, conseguir provar muitas teorias. É a partir desta nova O quarto ponto é construir novos instrumentos que permitam ir para além. Muitos exemplos que os outros davam era este microscópio nas nanotecnologias, que não é muito linear, não é nada, mas tem a ver com a questão de conseguir observar individualmente os átomos. Portanto, e que revolucionou neste momento, está a revolucionar a ciência. Ou seja, virem novos instrumentos que, neste momento do nosso século, são muito importantes, como antigamente os que surgiram também foram. E o quinto ponto tem a ver com ciência nova de ideias. Ou seja, alguém foi esperto o suficiente para pegar uma ideia de uma área, pegar na ideia de outra área, pegar na ideia de outra área, juntar e fazer uma teoria. Okay? E isso também é significativo, porque foi preciso alguém para juntar e achar que aquilo funcionava. E aqui temos a questão, um exemplo seria a teoria geral dos sistemas, que junta as áreas da biologia, da cibernética e da sociologia. Okay? Portanto, isto são algumas tipologias e onde podemos encontrar criatividade. E agora aqui a questão. Quem é o cientista criativo? Quem é? Que características? Professor de nota, é verdade, mas características de um cientista criativo. Vocês acham? Ao nível de personalidade, que eu estou aqui mais curiosidade. Tem que ser uma pessoa curiosa. Curiosa. Mais. Persistente. Persistente, super. E manda críticas. E manda críticas. Isso é um ponto fundamental. Os criativos normalmente são muitas vezes criticados. Mais alguém? Alguns dos artigos e investigações científicas mencionaram que os cientistas mais criativos têm algumas dessas características. São mais motivados, têm a questão da consciencialidade, que é ter mais consciência do que fazem, terem cuidado também. São flexíveis, mais flexíveis, sobretudo a nível cognitivo, flexibilidade cognitiva. Também demonstram maior autoconfiança, maior abertura, que é importante, porque às vezes nós somos mentes quadradas, e é verdade, porque também às vezes sou um bocadinho meio quadrada. Eu falo criatividade, mas às vezes também sou quadrada. Às vezes acontece. Ambição. Tendem a ser muito ambiciosos os cientistas mais criativos e também demonstram grandes níveis de autonomia. Autonomia, por exemplo, do trabalho, a forma de trabalhar, que até na ciência realmente é fundamental. E agora, investigador criativo. Este investigador criativo, quem é? Basicamente, ele é capaz de desenvolver novas formas de trabalho, tem novas ideias e percebe o seu potencial. Normalmente as pessoas criativas, e focando na questão da ciência, têm esta capacidade. Ou seja, conseguem olhar, conseguem descobrir formas de trabalhar e dar a volta às situações. Em vez de ficar estagnadas, se chegam a um problema, ficam ali paradas. Não. Tentam mudar. E na ciência isso é super importante, porque eu acho, pessoalmente, que as coisas normalmente estão sempre a mudar. E é preciso ter essa capacidade. Ele identifica novas tendências e cria novas oportunidades também. Criar novas ideias, novas hipóteses. Ele desenvolve argumentos convincentes e persuasivos na defesa da investigação. Nós às vezes achamos que é um bocadinho um ego. E às vezes é ego. Digamos de passagem, às vezes são egos. Mas isto é muito importante na investigação. Se o próprio cientista, o próprio investigador não defende, né, aquilo que está a fazer, ou aquilo que teoricamente acredita, Não são os outros que não acreditam. não são os outros que não acreditam. Portanto, isto também é muito importante. E uma fundamental. Ele assume riscos intelectuais e desafia o status quo. Novamente, nós podemos achar que aqui isto são advogados do diabo. E às vezes até sabem. Mas os criativos têm tendência, as pessoas mais criativas têm tendência a isto, a desafiar o que é normal. A desafiar o que é tradicional. Okay? Imagina que entrava, por acaso, isto aconteceu uma vez quando estava na escola. Tive um colega de turma que no dia normal de escola decidiu ir para a escola de pijama. Até hoje eu lembro-me disso, porque foi uma situação. Eu não estava engraçado, pijama, não estava muito mal. Mas foi tão mal a situação que o rapaz foi expulso. Especialmente naquele dia. E isto o que foi? Foi ser frio. As normas da sociedade não aceitaram o facto de eu vir de pijama. Porque se nós hoje tivéssemos vindo aqui de pijama, íamos ter tido muitos olhares.
Tirando o dia do carnaval é a noite do pijama, ou o dia do pijama que existe, não há outros dias que estamos a usar um pijama na rua, por assim dizer. Portanto, esta questão, não estou a dizer agora para vir hoje de pijama, talvez não interessa, mas é a questão de desafiar o status quo. E isso faz-me, às vezes, alguns problemas nas mentes das pessoas que estão muito acostumadas, limitadas e é cultural, e muitas vezes cultural. Sendo assim, por tudo aquilo que eu falei, e não calei, eu acho que é indiscutível, e peço a vossa opinião, que nós podemos pensar a ciência como sendo criativa. Acham-me sim ou acham que não? Têm direito a discordar, somos criativos. E a verdade é que, e especialmente esta citação hoje, porque ele diz-nos que as ideias científicas são criações da mente. E a verdade é que são muitas das nossas ideias. Nós não damos a valor a isso. Às vezes no nosso dia a dia, nós não damos valor a isso. Nós achamos, tive uma ideia, descarta a palavra. O que é uma ideia? E não damos. E isso é super importante. E são tudo literalmente criações. Por mais que nós possamos estar a ligar com alguma coisa que existe, nós estamos a criar. Até mesmo, podia ser uma crítica, mas é quando acontecem situações inesperadas e grandes descobertas. A verdade é que mesmo nessas alturas, teve que existir lá alguém com uma mente aberta o suficiente para ver que aquilo mas foi bom. Okay? Porque se fossem pessoas que só olhassem assim, e só a investigação que eu fiz, só os meus procedimentos que estariam certos, se calhar hoje não existiriam muitas coisas que existem. Teve que existir alguém capaz disto, capaz de esperar o inesperado, que é um dos pontos muito utilizados às vezes na criatividade, esperar o inesperado, literalmente. Estar aberto a, e na hora certa colocar a questão certa. Portanto, teve que existir alguém. Por mais que nós pensamos que não, em algum momento teve que existir alguma dose, no mínimo, de criatividade. Isto é quase terminante. O que é então criatividade na ciência? Estes autores dizem assim: criatividade na ciência é sobretudo uma atitude. É a capacidade de associar, de combinar conhecimentos científicos numa forma original que nos leva à geração de ideias, conceitos, explicações ou representações de fenómenos. Portanto, é basicamente o que eu queria falar. Nós temos criatividade na ciência, mas chamamos a criatividade às vezes. Deixamos um bocadinho de lado. E esta capacidade, o conhecimento científico continua a ser importante. Nunca estou a deixar o conhecimento de lado. E é um dos pontos fundamentais que existem. Por exemplo, a teoria de Sternberg, que eu não trouxe aqui no interesse, mas um dos pontos que ele fala é exatamente a importância do conhecimento. Porque imagina, se não têm também conhecimento sobre a sua vossa área, como é que podem saber que aquilo que trouxeram é criativo? Tem de ter algum tipo de conhecimento. Conhecimento a mais também às vezes bloqueia, pode ser visto como um obstáculo. É verdade, conhecimento a mais às vezes pode ser visto. Porque as pessoas ficam tão focadas naquilo que não conseguem se abstrair e não conseguem fazer a tal reestruturação cognitiva. Mas isso é conhecimento, não é uma área científica. Sim, Por exemplo, uma pessoa saber mais sobre outras áreas até pode ajudar a trazer coisas diferentes para a área que está a trabalhar. Conhecimento a mais no sentido. Imagina, vocês estão a trabalhar com um determinado problema e já pesquisaram tanto e sabem tanto, têm anos e anos e anos e anos de experiência. É difícil se abstrair daquilo que já conhecem, daquilo que já têm, que basicamente está enraizado. E dar um passo fora da tal bolha e conseguir olhar de outra forma. E é difícil fazer isso. Eu estou aqui a falar, mas é super difícil. Isto é como tu queres mais de fazer. E basicamente, para terminar, eu vou terminar com esta citação de Thomas Edison, que diz: Genius is 1% inspiration, 99% perspiration. E todas que já todos ouviram falar. Basicamente, criatividade não é suficiente. Se nós não trabalharmos, estamos feitos. Portanto, a verdade é essa. Nós podemos ter muitas ideias, nós podemos pensar, ser magníficos em termos de ideias, mas se elas ficarem só no nosso caderninho e nós não trabalharmos para isso, elas ficam lá no caderno. E se calhar depois vem outra pessoa que tem essa ideia e depois nós dizemos: roubou a ideia. Se nunca apresentaste a ideia, acontece. E é isto que não sei se tem alguma dúvida existencial que eu trouxe. Obrigado.